Muito bem, estamos entrando em mais um antídoto, em mais uma semana essa que vai ser de muita bênção, de muitas vitórias, de muitas conquistas, cremos nisso, de muito mover da parte do Senhor. Está entrando no ar aqui na sala de estar da Igreja Nova Unção de Deus, mais um programa ao vivo, feito com todo carinho, sempre para inspirar você, abençoar a sua vida. E olha, se Deus derramou algo novo, vinho novo para nós aqui na semana passada, na quarta-feira, através do início do testemunho do pastor Jean. O testemunho hoje em família, o testemunho hoje em dose dupla. Eu vou dar alguns minutos para você, fazer um serviço para o reino de Deus, por gentileza, compartilhar essa live com pelo menos umas 500 pessoas da sua rede social. Você que está me assistindo agora no YouTube, por favor, abaixo do vídeo, você pode fechar rapidamente o chat, tem um botãozinho para você compartilhar, uma setinha, você vai enviar agora para pessoas que nesse momento vão ser tocadas por um testemunho tão poderoso de cura. Nós estamos aqui para reafirmar o poder do nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje, assim o será eternamente, amém? Você crê? Em dias de pandemia, de desespero, que está todo mundo preocupado com o contágio da Covid-19, nós temos que crer que existe cura, existe antídoto, existe resposta dos céus para aquilo que nós estamos vivendo, e a nossa alegria é poder transmitir essa mensagem positiva para você. Bem, temos algumas pessoas também que estão conosco aqui no Facebook. Facebook ainda é mais fácil compartilhar. Você tem muitos amigos, não é verdade? Quantos amigos você tem no Facebook? Se 500 amigos, 600 amigos, então passa aí uns 2, 3 minutinhos aí, mandando agora, convidando, compartilhando. Eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Hoje é oração por cura, hoje clamando a Deus para que Deus possa derramar esse bálsamo, não só no corpo, mas na alma, no espírito, aonde houver algum lugar enfermo na sua vida, sendo, como eu falei, na área física, emocional, espiritual. Nós queremos orar, abençoar a sua vida. Então hoje é muito mais do que uma entrevista, amém? É um tempo onde o favor de Deus de uma forma tremenda vai alcançar a sua vida, a vida de alguém que você nesse momento está sendo instrumento e canal de Deus para abençoar. Prometi para vocês que na quarta-feira passada, que na segunda começaremos mais uma semana, dia 27 de julho, com esse testemunho, com esse casal tão especial, amigos já há tanto tempo, e que estão comigo aqui para compartilhar. Se você já está comigo, por favor, deixe algum comentário já no chat, para que eu saiba que você está aqui. Identifique, se apresente, vamos conversar bastante hoje sobre cura. Bem, já é veterano, já esteve comigo semana passada, já está bem à vontade, já percebi na cadeira do antídoto, mas mais uma vez, seja bem-vindo, pastor Jean. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você que participou na semana passada, quero reforçar aqui o convite, espalhe esse link e aguarde. Deus irá te surpreender nessa tarde. Tome posse da sua bênção. É isso aí. E hoje aqui uma convidada nova no programa. Conheço também já há bastante tempo, caminhando juntos ali há muitos anos. E um milagre vivo. Você quer tocar no milagre? Você quer saber como que o que é um milagre? O milagre está aqui do nosso lado. Bianca, seja bem-vinda, Bianca. Bem-vindo. Muito obrigada, pastor. Obrigada a todos os irmãos por estarem assistindo, né? É muito tocante, muito sério que nós vamos falar agora, né? E
Deus continua operando no impossível. Amém, amém. Você é prova viva disso, não é verdade? Sou, verdade. Então, você quer tocar um milagre? O milagre está aqui. Se tiver oportunidade, 2 milagres aqui. Não eram para estar aqui, se fosse pelas circunstâncias da vida, se fossem pelas situações que aconteceram, não eram para estar mais aqui. E se estão, é porque Deus tem plano, Deus tem projeto, e muito mais do que isso, Deus tem testemunho. Ele quer usar as nossas vidas, as nossas superações como uma forma de alcançar novos corações. Eu tenho certeza absoluta disso, é o que vai acontecer nessa tarde. Amém? Você está orando por alguém? Tem alguém infectado pela Covid-19 na sua família? Às vezes nem pela questão da pandemia, mas por algum outro problema, um câncer, enfim, alguma situação que você acredita que apenas a intervenção de Deus é a única saída nesse momento. O médico já falou, olha, vai lá, ore, o que você puder fazer com Deus, faça, porque já não há jeito mais. Há jeito sim. Você não está assistindo essa live à toa, existe um propósito, amém? Pense nessa pessoa agora, traga essa pessoa para perto de você, se não presencialmente, mas num coração, não é verdade? Traga agora em lembrança, em pensamento, em intercessão, porque nós cremos que Deus vai fazer milagres aqui extraordinários. Mas vamos voltar um pouquinho. Se você não esteve conosco na semana passada, você pode acessar a entrevista, a primeira parte da entrevista com o pastor Jean, na quarta-feira. Alguém só me notifica que data foi quarta-feira? Foi dia 22? Então dia 22 já está aí. Você vai poder no final dessa transmissão ao vivo entrar aqui no nosso canal no YouTube, ou se você já está nele, você vai ver vários vídeos aqui. Vai lá, Antídoto, dia 22, quarta-feira. Se você está assistindo pelo Facebook, na página da Igreja Nova Unção de Deus também está lá do dia 22 o programa gravado, fica ali como memorial e você pode acessar. Mas nós vamos ajudar você a entender um pouco do que falamos no início da quarta-feira. Bem, estávamos no momento, quase que incompreensível, do pastor, quase que 8, 9 meses ali dentro do hospital, idas e vindas até se descobrir a questão da dieta, que a dieta estava muito pesada, forçando muito seu organismo. Você teve uma pancreatite, foi isso? Isso, uma pancreatite aguda. Aguda. Só para entender o nível da gravidade, o triglicerídeo chegou a 9.863. O normal é o quê? O normal de um triglicerídeo é abaixo de 150. Acima de 150 já é um sinal para tomar um cuidado. Acima de 300, não é isso? De 200 é risco. E de 500 ele já é de alto risco. E de 8 mil e pouco você já estava já com um caixão no Campo da Paz preparado só para entrar e enterrar, né? A verdade é essa. Meu Deus do céu. A verdade é essa. A gente fala assim, mas só quem vive uma situação tão grave como essa sabe da gravidade dela, da intensidade, da dor, enfim. Mas então você estava passando por todo um processo. Foram quantos meses dentro do hospital, num tratamento ali, em dieta zero? Você não comia nada? Dieta zero primeira vez foram 2 meses e meio, não é isso? E depois retornei, eu fiquei internado mais 1 mês e meio, mais ou menos. Foram, somando um total aí uns 3 meses de dieta zero. Quem estava nos assistindo na quarta-feira? Você estava participando da nossa transmissão na quarta-feira? Coloque aqui quem já conhece o testemunho do pastor Jean. Se você é novo, não assistiu, volto a repetir, já está disponível no nosso canal no YouTube. Procure Antídoto do dia 22 de julho e você vai ver uma foto minha com o pastor na capa. Ali você, depois da transmissão, claro, ao vivo, acesse para você ver. E é conteúdo realmente de evangelização, é conteúdo para você ativar pessoas enfermas. É muito triste essa realidade. A gente já vai voltar para o testemunho, mas eu sinto de falar isso. É muito triste a realidade de quem está hoje, por exemplo, infectado pela Covid, porque não pode receber visita, os hospitais não estão dando acesso à maioria das pessoas. Então, além do problema de saúde, talvez da infecção da Covid, como de outros problemas de quem está dentro do hospital, a pessoa ainda sofre também de alguma coisa relacionada ao emocional, porque não pode ser visitado, às vezes só está em contato com a família pelo celular, pelo WhatsApp, não pode presencialmente ver ninguém. Então, que oportunidade rica e poderosa
de nós termos aqui uma transmissão, algo gravado e algo que está indo ao ar nesse momento, e você pode enviar para essa pessoa, aquela pessoa vai estar lá deitada no leito, e ela vai ter a oportunidade de ser impactada pela palavra. A fé é adquirida pela palavra, pelo testemunho também, né? Junto à palavra. E quantas pessoas que vão poder ser reativadas aí com cura, com milagres e com transformação. Bem, o caso seu de pancreatite não foi um episódio apenas, houve 2 episódios graves. A gente vai poder relatar aqui o segundo episódio, mas você estava já em casa, se recuperando do primeiro episódio, e aí entra uma situação com a sua esposa, com a Bianca, né? Como é que foi a situação? O que aconteceu? Quais foram os seus primeiros sintomas? Antes mesmo de quem está em casa entender o diagnóstico, o que você sentiu no primeiro momento da sua situação? Então, ao primeiro momento, eu senti uma dor na cabeça. E como eu estava com uma crise de falta de ar, tinha problema de rinite, sinusite, então achei que estava tudo embolado, né? Aí eu liguei para Jean e falei assim: Jean, vem, quando você vier para casa, passa a casa de mamãe e pega o aparelho para poder me ferir a pressão. E, tipo assim, eu lembro que eu fui para o quarto, eu estava na sala, né? Fui para o quarto e consegui deitar e abri a minha bolsinha com os medicamentos, que eu ia tomar um remédio para dor de cabeça, mas eu não consegui levantar. Eu só consegui, tipo assim, ficar deitada. Eu sei que o medicamento estava do meu lado, mas eu não tinha força. A cabeça doía muito, muito, muito. E aí, Jean chegou em casa. Ele perguntou o que eu estava sentindo. Ainda me ajudou a ir no banheiro. Depois eu voltei para o quarto e ele falou assim: filha, eu vou te levar para o médico. Você não está respondendo, você não está atendendo. E, tipo assim, eu não... Aí... Dali para cá eu lembro de partes picotadas. Depois eu lembro quando eu estava no hospital, que eles fizeram uma lavagem para poder ver se não tinha medicamento. Eles fizeram vários procedimentos. Ninguém sabia que eu estava tendo um AVC. Por quê? Correspondia tudo. Então era muito difícil para eles entenderem que eu estava tendo um AVC, não só pela idade, mas principalmente por não beber, não fumar, não ter pressão alta. Eu não estava com a pressão alta, meu coração, o batimento cardíaco estava bom. Estava tudo normal, essa tudo parte normal. cardíaca? Não deu sinal de nada? Não, graças a Deus eu não tenho até hoje. Então, tipo assim, foi uma coisa que eles não souberam. Não se atentaram para a questão do acidente, do acidente vascular cerebral. Isso. Aí, na verdade... Teve um momento que eles me botaram na sala de mal súbito e eu não estava conseguindo respirar direito. Aí Jean interferiu, né? Ele falou que com a médica que tinha algo errado. Então ele queria saber o que estava errado. Aí foi aí que ela foi procurar fazer a tomografia. Quando ela fez a tomografia, ela viu que eu estava tendo uma hemorragia cerebral, sendo que já tinham passado mais de 4 horas. Se ela tivesse visto a tempo, mas aí que entra o porquê. Para Deus eu tinha que ser um milagre. Um milagre vivo naquele hospital, porque ninguém cria. Eu tinha 99,99% de não sobreviver. Nem 1% de vida eles me deram. Então, quando eles chegaram na UTI, tipo assim, me tubaram, fizeram os procedimentos que tinham que fazer, mas não tinha nada, não tinha medicamento, não tinha nada, até então que eles pudessem colocar para poder tentar, né, reanimar alguma coisa. Aí foi aí que começa uma longa história, né? Então, entre a sua situação, apendicite aguda, que já foi um caso gravíssimo, a gente comentou aqui na semana passada que é uma referência de leitura médica para médicos fora de campos da sua situação, porque pessoas que atingiram o quadro que você atingiu, poucos saíram desse quadro, então você acabou se transformando numa referência pela gravidade da sua situação e pela recuperação que você teve. Mas entre a sua situação, o episódio da sua enfermidade, quanto tempo, mais ou menos, entre essa ocasião onde Bianca dá o AVC? 2 anos. 2 anos? Então você já estava praticamente reabilitado, né? Já estava com a vida normal,
tem essa questão, tudo que mexe com digestivo, tem a questão da alimentação, você tomando cuidado com a alimentação, e mais os remédios e o acompanhamento médico, que acredito que se torna também efetivo, né? Permanente. Mas enfim, você lembra bem daquele momento dela no quarto, sem estímulo, sem reação, as primeiras horas no hospital, você como acompanhante ali, se falhou a memória dela em algum momento, a sua não. O que você tem nesse primeiro momento de detalhes do quadro dela que você participou? Foi o que aconteceu, foi realmente isso. Eu cheguei em casa, ela já estava deitada na cama, só que com a perna para fora da cama, assim, metade do corpo em cima da cama. Eu comecei a falar com ela respondia muito baixo. Eu quase não ouvia a voz dela, eu só entendi que ela falou assim, ó, eu quero ir no banheiro. Eu falei assim, então vamos. Eu fui, ela ainda foi andando devagarzinho até o banheiro. Já no retorno ela já não conseguiu mais andar. Eu falei assim, agora o negócio ficou feio. Agora vamos correr para o hospital porque tem alguma coisa errada. Porque correr de hospital é com ela mesmo. Aí quando nós chegamos lá, nós entramos logo pelo pronto-socorro. Eles prestaram o primeiro atendimento. Só que o que acontece? Eu não sei de onde surgiu o comentário que acharam que ela tinha tomado remédios. Porque quando chegou lá, por ela ter crise de rinite, tudo que tinha it. Então acharam que não, ela tomou algum medicamento em excesso e acabou ocasionando isso. Só que quando eu saio para voltar, eu fui em casa apanhar algumas roupas. Quando eu voltei, estavam fazendo uma lavagem. Falei, até aí, normal. Para mim o procedimento não era esse, porque pelo quadro dela, por mais que eu não soubesse, para mim ela estava dando algum AVC, mas o médico, a pessoa que atendeu no momento não viu desse jeito e fizeram a lavagem e ela continuou num quadro sem responder. Tudo que perguntava para ela, ela só dava a resposta assim, eu não tomei remédio. Ou seja, mesmo ela não conseguindo falar, ela afirmava para todo mundo entender que não tinha sido excesso de medicamento. Aí eu volto para o balcão e falo assim, doutor, tem alguma coisa errada. Aí o doutor falou assim, eu vou pedir para fazer uma nebulização. Aí eu não aguentei. Aí eu virei para ela e falei assim, querida, eu vou te falar uma coisa. Eu não estudei medicina, eu não conheço de medicina, mas o quadro dela não é para fazer uma nebulização. Se acontecer algo pior, eu vou responsabilizar vocês, porque vocês deveriam analisar o quadro dela só de olhar e entender que não se trata de uma nebulização. Aí pediram, aí a doutora falou assim, não, então vou pedir para fazer uma tomografia. Eu falei assim, ainda bem, né? Porque para mim era para ter feito isso desde o início. Quando fizeram que voltou, eles já voltaram naquele desespero. Porque aquela correria de profissionais se unindo ali, se mobilizando em torno dela. E entra já naquele quarto reservado, né? E a parte... Não, te cortando, desculpa. A parte que eu acho muito engraçado, porque eu tenho muito medo de hospital. Não falo de hospital comigo que eu não gosto de hospital. E eu me lembro muito bem quando a doutora falou assim, ela vai ter que ficar internada. E eu falei assim, não me deixa internada, não. Eu chorei. Dali, quando eu chorei, eu falei assim, Deus, me segura, cuida de mim. Quando eu acordei, já estava na UTI, eles estavam fazendo um procedimento de entubar e tal. Mas, tipo assim, foi uma entrega total, Senhor. Então, a gente vai trabalhar os detalhes de situações que muitos que passaram por esses detalhes sabem, mas quem não passou fica no imaginário o que acontece, que pode acontecer. Você viveu num ambiente de UTI a partir do dia que você entrou, quanto tempo? 45 dias. Você ficou dentro de uma UTI, unidade intensiva de tratamento intensivo, você ficou ali 45 dias. Quais são as lembranças que você tem da UTI? Sedaram você em algum momento? Não sedaram você? O que você ouvia? Quais as impressões que você tinha ali dentro, ali? Que eu imagino que deve ser pior que uma prisão. Uhum. É muito interessante. Primeiro que eu falo com a médica, eles atestavam que eu estava em coma, e eu cito, tipo assim, relatos que elas falaram comigo, que os médicos comentavam, e eu estava ouvindo tudo. Eu não fiquei em coma. O quadro assim, clínico que foi dado para você nesse período que você passou lá, era uma situação de coma? De coma.
Induzido ou não? Não, foi Coma induzido. mesmo, uma Natural. reação natural do seu organismo. Aí quando eu falo com ela que eu vi, que eles me entubaram, que eles fizeram todo o procedimento, que eu não conseguia falar, mas eu conseguia ouvir e entender. E muitas vezes eu ouvia um médico falar para Jean que eu ia morrer. Eu falava assim, não vou morrer. Para mim, eu estava respondendo. Mas eu tinha consciência de tudo. Tudo. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus saiu tocando no coração de várias pessoas. Tinha vários enfermeiros, vários fisioterapeutas que oravam por mim. E eles falaram assim, é diferente. Essa daqui é diferente, eu não sei porquê, ela é diferente. E eles colocaram louvores para eu poder ouvir. Aí eles se atentaram que eu estava entendendo. Porque eu tinha uma comoção muito grande quando eu ouvia louvores, eu falei assim, Deus está cuidando de mim. Na verdade, sem querer te cortar, há um processo quando se está em coma, que é na tentativa de gerar algum tipo de reação no paciente. O coma já é uma situação onde não se tem reação. E aí começa então um trabalho dentro da UTI, no caso, de estímulo ao paciente, através de alguma coisa que eles podem perceber que de alguma... para trazer você de volta. A gente vê casos aí documentados de festas de aniversário que são feitas dentro da UTI, no ambiente onde, no quadro que você estava, de coma, né? Como coloca filho para falar, Mas coloca... Pode ficar à vontade. Mas é interessante, pastor Leandro, que só esse enfermeiro colocava louvor para mim. Só tinha um enfermeiro. Então não era, na verdade, um protocolo médico. Não era protocolo, não. Ele era o único, quando ele chegava à noite, que ele estava comigo de plantão. Quando ele me pegava, ele colocava o celular dele para tocar louvor para mim. Do seu lado. A única pessoa. Você lembra dos louvores? Lembro. Gente, que coisa impressionante isso. Lembro. Porque médico só vive dizendo que quem está em coma não ouve nada. Eles Interessante. não acreditam. Não acredito. Cortando ela agora um pouquinho. O interessante é que por que eles achavam isso? Porque ela não respondia nenhum estímulo que eles faziam. Ela não tinha resposta nenhuma. Porém, ela estava ouvindo tudo, ela estava entendendo tudo, ela sabia tudo que estava acontecendo ao redor dela. Só que ela não respondia a nenhum comando que eles faziam para ver se ela estava... Nenhum comando assim, nem motor também, nada. Não mexia uma mão, não piscava um olho, os olhos não estavam abertos, mas você tinha consciência ativa a todo momento, é isso? Então, eu esqueci o nome do coma, né? Não era um coma induzido, mas eu fiquei com o olho um pouquinho de nada aberto. Sim. E esse olho também não mexia para nada. Mas dali eu via tudo e eu via tudo. Aí foi quando começaram a fazer as visitas, aí já chegava, ele falava alguma coisa e eu tentava acompanhar, mas não conseguia ainda. Mas para mim, eu estava conseguindo falar com ele e eu perguntava muito por quê que eu estava ali, aonde que era aquele procedimento. Porque a última coisa que eu me lembro foi da doutora falar assim, ela vai ficar internada. Depois eu já acordei com eles fazendo o procedimento para poder entubar. Mas nisso que você acordou, você estava em coma, você despertou, na verdade, a sua consciência, você estava em coma ou não? Não, porque, tipo assim, eu lembro de tudo. Entendi. Que passei na UTI, mas... Não eram flashes, não. Era um cotidiano dentro da UTI. Eu lembro de todas as vezes que eu passei mal, eu lembro de todas as vezes que eu tive convulsão, eu lembro de tudo, só que eles achavam que eu não estava entendendo, que eu não estava reagindo a nada, mas sendo que eu reagia a tudo. Agora me conta o seguinte, a gente tem algumas fotos, enquanto a Bianca está dando depoimento, a nossa equipe vai colocar, você está irreconhecível ali, na verdade, né? Para quem conhece e vê você agora, coloca pra gente aí, por favor. Não sabe o quanto. Isso, você tá irreconhecível, quer dizer, bem inchada. Essa é você, ali é o quê? Na UTI? Essa que eu tô ali, foi Entubada. Na sala de emergência, não. Essa daqui foi na sala de emergência do hospital. Quando eles descobriram que eles iam precisar ir comigo na UTI. Essa segunda foi na minha foto que eu estou entubada já na UTI. E a terceira foi da onde eu fiz a tráqueo. Sim, tá no cenário do pescoço. Volta lá a foto para mim, por favor. É isso aí, ó. Tá no pescoço ali, você fez uma... Chama de que? Traqueostomia.
Comia. É bem difícil para falar. Mas É, é a um minha procedimento, língua- é um procedimento, na verdade, para quê? Para respiração ou para respirar. alimentação? Não, para respiração. Para respiração, abrir um buraco na sua garganta. É Isso, porque... Para que houvesse ali uma ventilação. Isso, para poder... Você respirou por aparelhos. Com aparelhos. Então, tipo assim, as fotos em si mostram que... Eu estou até com vontade de chorar. As fotos em si mostram o momento que eu passei na UTI, e só por ver as fotos, ninguém dava nada por mim. Não acreditavam. E quando eles falaram que eu tinha 99,99 chances de morrer... Você ouviu isso diversas... Porque aí o médico e os profissionais, eles já estão acostumados com o ambiente, a gente acha até que é uma parte fria deles ali, mas é uma questão de costume. Eles lidam com a questão da doença numa normalidade, porque é a realidade cotidiana de todos eles. Então, a gente consegue entender muitas vezes a frieza, e até pro trabalho também, pro procedimento, a pessoa tem que ter uma estrutura para você trabalhar dentro de uma UTI de hospital, por exemplo. Mas, enfim. Então, em alguns momentos ali, acreditando que você não estava reagindo, muitos se depararam em procedimentos com enfermeiros e outros especialistas junto de você, falando ali o que eles achavam do quadro. Não tinha nenhum parente, não tinha ninguém por perto, apenas profissionais. E o que você ouvia? O que você ouviu, melhor dizendo? Vou especificar a pergunta. Qual foi o momento que você ouviu que aquilo de alguma forma deixou você espantada pelo tipo de comentário? Então, na verdade, tudo que eles falavam sobre mim, principalmente os médicos, quando chegavam para a Jean para dar notícia, eu falava assim: Jean, é mentira. Mas sendo que eu não conseguia falar, eu não estava conseguindo mexer. Mas eu falei assim: nossa, eles já investigaram 1000% de enfermidades e não tem nada, Jean. Eu não sei por que eu estou aqui. E sendo que para mim eu estava falando, e o Jean estava entendendo, até que um dia teve um médico que passou e me deu boa noite. É de costume, né? Ele passava, ele sempre cumprimentava. Era um único também. E ele passou, me cumprimentou e eu respondi. Aí ele falou, tipo assim, voltou, né, para poder ver. Boa noite, senhora Bianca. Aí eu balancei a cabeça para ele. Aí eles correram comigo para tomografia, foi fazer uma série de exames. Foi a primeira reação sua depois de quanto tempo? 45 dias ou 40 e poucos dias na UTI? Foi a sua primeira reação? Uhum. Você verbalizou, você falou, balançou a cabeça. Eu balancei a cabeça. Aí ele voltou. entendeu que eu tinha respondido a ele que eu estava entendendo alguma coisa. Porque até então eu não tinha... Tipo assim, para eles eu não tinha comando nenhum. Quando ele me deu boa noite, que foi a parte que ele voltou e se atentou que eu respondi. Eu tentei uma comunicação com ele. Aí ele foi e me mandou fazer uma TC de emergência. E quando chegou lá na tomografia, quando foram me colocar no tomógrafo, eu falei assim, eu conheço esse lugar. E eu não queria entrar no tomógrafo porque eu estava... Tipo assim, as últimas lembranças na minha cabeça foi que a Jean entrou ali para poder fazer uma tomografia. Então, o que eu estava fazendo ali? Que aí que eu fui me dar conta que estava na Unimed. Eu não sei se podia falar. Aí que eu fui ter noção que eu estava, tipo assim, na Unimed, estava na UTI. Porque até então não era acostumada a passar por aquele corredor, né? A gente sempre passava ali por dentro, por aquele corredor, ali por fora, onde entra a maca, é muito difícil, é muito raro. Então, eu comecei a responder aos estímulos, aí teve uma enfermeira, que ela estava de férias, ela voltou. E quando ela voltou, ela se apaixonou por mim, né? De certa forma, assim, Deus colocou elas no meu caminho, porque... elas chamaram muito a minha atenção e eu correspondia a elas. Aí delas veio uma terceira. E dessa terceira veio a quarta. Dessa quarta, tipo assim, eu ganhei uma UTI inteira para o Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Bem, aí você estava nessa situação ali, delicada, complicada, e quem estava do lado de fora guerreando por você era o esposo, que já havia... Quer dizer, vocês tiveram uma prova de amor também nessa situação aí, que eu acredito que o amor e a junção de vocês, quer dizer, como casal, todas as certezas foram ali, porque teve um tempo onde ela dedicou
a vida dela porque você estava no hospital, né? Bastante tempo, vários meses ali naquela rotina com os filhos em casa, estruturando ali, mantendo a família, enquanto você como chefe da família estava num momento de muitos problemas de saúde. E aí de repente o quadro vira. Ela vai para a UTI de um hospital numa situação desenganada pelos médicos. E como que você se viu nessa condição de apoiador, de ajudador? Como que foram os seus dias, as suas visitas, as suas experiências dentro do hospital, não mais como paciente, mas como um acompanhante de alguém que você amava numa situação aparentemente bem pior do que a sua? Ela ficou na UTI, e haviam outros pacientes, né? E o que o pessoal, eles observavam muito era o comportamento de quem estava visitando. Então, quando eu fazia no horário de visita, primeiro que o horário era meu, só podia subir 2 pessoas. Eu falei assim, eu subo e eu não desço. Vocês se revezam aí, quem vai subir, quem não vai subir. Aí teve até uma da parentela, né, falou assim, mas ela é minha filha. Eu falei, tudo bem, só que eu estou criando ela mais tempo do que você. Porque quando eu casei com ela, ela tinha 19 anos, hoje nós já estamos para mais de 20 anos juntos, então peraí, eu já estou criando há mais tempo. A conta está favorável para o meu lado, eu sou responsável há mais tempo. Isso, para aí que eu estou ganhando, então eu subo e vocês vão revezar. E teve uma preocupação, eu falei assim, ela não vai me conhecer. Aí aquilo me deixou muito aflito, quando eles falaram assim, o sangramento foi muito grande, a gente não sabe ainda os danos, talvez ela fique. Provavelmente, se ela sobreviver a um estado vegetativo, ela não está respondendo a nenhum comando. Isso tudo eles conversaram comigo antes da primeira visita, uma salinha. Eu falei assim, rapaz, eu vou entrar, ela não vai me conhecer não. Aí eu entrei e falei, e ela estava nesse quadro, de não responder. Mas eu fiz ali todo o horário de visitas, avisava as pessoas, falava assim, vocês vão entrar, evitem de estar chorando lá perto, evitem de estar falando coisas que não deve, porque a gente não sabe se ela está ouvindo, se ela não está ouvindo. Então, quando eu entro da primeira vez, que eu olhei para ela, eu falei assim, rapaz, ela não vai me conhecer. Mas eu não saí da mesma forma que eu entrei. Aconteceu, eu não sei o que aconteceu naquela hora, só que quando eu olhei para ela, que o médico me deu a notícia que o quadro era muito ruim, que ela ficaria ou num estado vegetativo ou não sairia do hospital, nasceu a semente assim, rapaz, vai sair daqui andando e falando. Então, no primeiro dia de visita, eu já saí dali despreocupado, nada tirava da minha cabeça que ela ia sair dali, ia sair andando. Não ia ter esse negócio de estado vegetativo. Só que as coisas acontecem, no meu caso, no dela, em datas muito marcantes. Porque a minha, o mais novo ia fazer 5 anos. E no dela, ela passou mal no dia 26, no dia 28, o Juan ia fazer 16 anos. 15 anos, né? 15 anos. Então, quer dizer, ela estava, de manhã ela acordou falando de uma festinha. Ele estava de jovem aprendiz, ele saiu. E aí passou aquele processo todo à tarde, e acabou o horário de visita, eu vim para casa. E quando ele chegou aqui, ele perguntou assim, cadê mamãe? Eu falei, rapaz, senta aí. E aí, eu não podia chorar na frente dele, os meus olhos já estavam doendo, porque eu estava prendendo choro o dia inteiro. Aí, quando ele perguntou assim, cadê a mamãe? Eu falei assim, rapaz, sua mãe passou mal. Ele virou e falou assim, não acredito. Você no aniversário de Daniel e mamãe no meu? E para ter resistência, para continuar e não chorar. Eu falei assim, meu filho, mas nós vamos orar. O quadro da sua mãe é muito grave, isso é fato, mas nós vamos orar e Deus não vai permitir que nada aconteça de mais grave com ela, não. E a história de vocês é uma história não apenas de uma cura física que envolve a vida de vocês, mas é de uma superação, porque são eventos muito traumáticos. Vocês têm 2 filhos que naquele momento, respectivamente, tinham pouca idade para administrar uma situação tão grave dessa. Tinham pouca maturidade para lidar com uma situação que durou muito tempo, porque uma questão é você ficar uma semana no hospital. Por mais que seja grave, mas
o pouco tempo no hospital, agora foram semanas, foram dias e dias e dias de notícias muito ruins, dias de diagnósticos muito difíceis. E aí é isso que eu queria muito saber, Jean. Você sempre com uma fé muito grande, mas um desafio também muito grande de levar a casa, de conduzir a casa, cuidado deles. E Deus, acredito, tenha sido fiel em todos os detalhes, não cuidando apenas da sua esposa dentro daquela UTI, mas também cuidando da casa de vocês, dos filhos de vocês. O que você consegue lembrar desse episódio, desse tempo dela na UTI, do convívio de vocês dentro de casa, né? Quem que estava ali? O que você lembra? O que vem ao seu coração? Episódios seus com seus filhos e a sua esposa e a mãe deles dentro do hospital na UTI. É uma coisa que vai... vou entrar dentro da palavra agora. A palavra diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar. E ele era muito novo para eles entenderem isso. Só que o Juan, ele entrou comigo em oração. Com 16 anos, quer dizer, 16 anos, com 15 anos, tem uns que já são muito ativos, outros são mais devagar. E o Juan, ele é quietão na dele, ele senta ali, se ninguém falar, ele também não fala. Só que ele fez uma coisa que eu não sabia que ele estava fazendo. Ele começou a jejuar pela mãe dele no hospital. Ele entrou em oração. Então, quando ele veio falar para mim isso, trouxe assim um renovo dobrado na fé, porque a minha fé, ela estava estabelecida. Eu tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo, mas ver que os meus filhos se envolveram na dependência de Deus naquele momento foi algo que tornou mais marcante ainda, porque eles aprenderam a ser dependentes de Deus. Então, uma coisa que marca no período dela, na internação, foi ver os meus filhos vivendo a sua experiência de dependência individual com Deus. É uma coisa incrível, é incrível isso. Ninguém tem previsão do que vai acontecer com a sua vida e com as pessoas que amam. Você é de Deus, nós somos de Deus. Tem pessoas que estão nos assistindo que infelizmente ainda não entregaram a sua vida ao Senhor e devem fazer isso mais rápido. Mas a tempestade, ela vem para as casas construídas tanto em territórios como areia, mas elas também vêm para territórios que foram solidificados e construídos em pedra, que é o próprio Senhor. Nós não sabemos, eu acredito que você, por mais fé que você tinha, e você tem colocado isso para a gente desde a quarta-feira, mas é muito desafiador o ambiente de dor, é muito confrontador o ambiente de dor. É um ambiente que você precisa lutar contra muitos pensamentos, contra muitas setas, e com aquela frequente pergunta que no seu silêncio eu imagino que vinha no seu coração: por que eu estou enfrentando isso? Eu acho interessante que a Bianca citou que dentro do quadro dela, na UTI, ela fazia essa pergunta: por quê? Por que eu estou aqui? Por quê? E na verdade existe um porquê. Um porquê muitas vezes que ele não é revelado para nós naquele momento que nós queremos entender. Eu costumo sempre dizer isso. Moisés, ele morre, ele sobe. A Bíblia diz que ele vai para o monte buscar a Deus, como diversas vezes ele foi, passava. Eram muitos dias subindo, muitos dias na presença e muitos dias para descer. Mas no período que ele precisava descer, que todos estavam na expectativa que ele retornasse, ele não retorna. E aí quando vão averiguar o que estava acontecendo, percebem que Moisés havia morrido. E aí Deus então se revela para Josué e diz: meu servo Moisés é morto. O que eu acho interessante é que no momento que todo mundo queria explicações do porquê que aquilo estava acontecendo, Deus ele explica com uma frase assim: meu servo Moisés morto, ponto final. Nesse momento vocês não precisam entender mais nada do que isso. Nesse momento, em outras palavras, aqui parafraseando aquele tempo, aquele momento, né? Eu não tenho mais nada para falar. Josué toma o lugar dele, e aí você vê o capítulo 1 inteiro de Josué, Deus instruindo ele: olha, não temas, não te assombres, e Deus vai capacitando. Mas explicação profunda para o que havia acontecido com o líder que foi Moisés, né, na envergadura de Moisés, um grande líder, o maior profeta de acordo com o próprio Deus do Antigo Testamento, não há explicação.
Então eu acredito que o maior desafio de quem enfrenta um quadro de enfermidade, ou um quadro de um desemprego, a pessoa perde o emprego do dia para a noite, perde uma estabilidade, né? São essas situações, esses furacões, essas tempestades absurdas, que a gente não está, muitas vezes acha que não está preparado para viver, mas está preparado para viver. Porque ninguém enfrenta uma situação se Deus antes não prepara e não capacita essa pessoa. Você estava sendo cuidada pelo Senhor, tinha um propósito para aquilo tudo ali. E tinha um propósito muito grande. Na verdade, só vou voltar um pouquinho, porque meu filho estudava no Sementinho do Céu, e a professora me falou assim: Bianca, essa criança chorou muito, nós tínhamos que orar muito, e todos os dias nós colocávamos o seu nome em oração, porque ele pedia. Quando eu saí também, eu soube que meu filho trabalhava como jovem aprendiz no shopping, na Casa Bahia, e o shopping inteiro já estava orando por mim. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção que Deus podia mover corações assim. E quando eu estava ali na UTI, eu me lembro muito bem de 3 médicos. E eles sempre afirmavam, no dia que eu ia ter alta da UTI, ele nem sabia que eu ia ter alta, não foi já. Ele virou para o Jean e falou assim: não, ela não vai não, que acharam outra infecção nela. Eu falei assim: gente, esse médico está doido. E mais 2 médicos, tinha uma que virou para o Jean, que falou que eu não ia sobreviver, e tinha um outro também. E sendo que assim, do meu lado na UTI, chegou umas 3 ou 4 pessoas e morreram. Do outro lado, do lado direito e do lado esquerdo também. E tipo assim, então os dias foram passando, e eles chegaram à conclusão que eu ia vegetar. Tá, até aí tudo bem. Quando eles falaram que eu ia vegetar, Deus já tinha mostrado o meu estado. Eu falei assim: Senhor, por que eu estou assim? O Senhor assim: porque você precisa testemunhar. Tá, testemunhar de quê? Da vida. E quando eu saí da UTI e tal, aquele procedimento, quando eu cheguei no quarto, a fisioterapeuta foi e ela fez o procedimento que tinha que fazer. Ela falou assim: eu acho que a Bianca não vai andar. Era a conversa deles lá na UTI. No segundo dia, vinha uma outra. Eu acho também que ela não vai se movimentar. Tá bom. No terceiro dia, veio a outra e, tipo assim, veio e viu que eu estava começando a esboçar alguma força. Gente, a UTI em peso desceu no meu quarto. Os médicos vinham e faziam fila no meu quarto, porque eles estavam acostumados com a morte e não tinha sinal de vida. E o Senhor me levou ali para poder testemunhar da vida, que só o Senhor pode dar vida, só o Senhor pode tirar. É sobre isso que eu quero falar agora. Eu já estou inquieto para fazer essa pergunta para vocês aqui. Eu acredito que um processo de cura, ele não acontece quando alguém recebe uma alta no hospital. Se existiu uma permissão, um consentimento no mundo espiritual, para que uma situação dessa viesse a acontecer, eu acredito que a situação em si já é um motivo para Deus começar a restaurar e curar a vida de muita gente, muito mais do que a própria cura que o próprio paciente precisa alcançar. E eu acredito que nesse processo, enquanto você estava lá dentro, Deus começou a curar muitas pessoas. O testemunho começou a acontecer, porque só em você viver mais um dia já era um testemunho. A gente acha que o testemunho é agora, aqui, falando, com o microfone na mão. O testemunho já era passar de um dia, já era acordar no outro dia, né? Em cada plantão, imagino que o médico saiu do plantão dele naquele pensamento: eu vou chegar aqui, a Bianca já não vai estar mais aqui, ela já deve estar, já vai ter sido enterrada, já vai ter uma outra pessoa no lugar. Aí o mesmo médico voltava e você estava lá, naquele quadro, e aquele quadro desafiando todo mundo. Aquele quadro desafiando o especialista que estudou 15 anos, aquele quadro desafiando os enfermeiros que já estavam até, quanto que essa vaga aqui, esse leito aqui vai ser disponibilizado, tem gente lá embaixo precisando, não é verdade? Porque na rotina hospitalar, infelizmente, é uma questão de leito. Até porque chegou um determinado tempo, que eles falavam que eu tinha pego sepse, né, que fala. Sim. Então parou tudo.
Eu falei assim, não parou nada. Deus falou que não parou nada. Só que eu não respondi. E o Senhor sempre dizia para mim, espere em mim, confie em mim. E Ele foi movendo os corações de enfermeiros, um após o outro. Depois que alguém percebeu que o enfermeiro estava colocando o louvor para me poder ouvir no celular, aí os outros também começaram. Aí teve um dia que eles colocaram pagode. Aí eu não gostava. Aí eles fizeram tentativas, aí ele falava assim, gente, o que ela gosta? Aí teve um que falou assim, deve ser crente, só pode ser crente. Eu falei assim, se vier louvor, tá bom, né? Aí foi até então que eles entenderam que eles colocavam outra música e eu não queria ouvir. Eles colocavam louvor, eu parava para ouvir e eu agradecia a Deus. Então isso foi muito interessante. E a questão dos médicos, dos fisioterapeutas que desceram, tipo assim, uma vez eu estava na igreja, o pastor Paulo pregou assim, né, que a gente tem, Deus nos manda em vários lugares, tem lugares que é para a gente falar, tem lugares que é só para a gente ir testemunhar. E eu achei interessante porque eu comecei aquela reabilitação, saí do hospital e ninguém dava nada por mim, eu andei de cadeira de rodas e tal. E quando eu comecei a fazer a fisioterapia na Unimed, eu fazia primeiro no Pedra Verde, eu saí do Pedra Verde sem cadeira de rodas, fui para a Unimed, e por onde eu passava o nosso testemunho era dado. Você teve esse acesso a pessoas impactadas ali mesmo no ambiente hospitalar. Mas eu acredito que o Jean, nesse sentido, ele vai poder falar de uma forma profunda, que estava nos bastidores ali. Jean, o testemunho começou já a acontecer antes mesmo dela ter alta, eu acredito. Que experiência que você teve ali, não sei, com enfermeiros, médicos, com pacientes ali, nesse cotidiano de visita, Deus te deu oportunidades ali de falar do amor dele através já da vida da Bianca? Conta algum episódio pra gente ali, marcante para você. Eles começaram a achar estranho, porque desde o primeiro dia de visita, eu entrava, quando eu saía da porta da UTI, eu levantava a mão e glorificava a Deus por isso, por mais um dia de vida que ela estava tendo. E os enfermeiros começaram a olhar, pai, tem coisa errada. Nós comentamos isso na quarta-feira. Tem coisa errada, esse homem entra aí, a mulher está quase morrendo, ele sai no corredor e fala assim, glória a Deus. E peraí, será que ele está dando glória a Deus que a mulher dele vai morrer ou ele está achando que ela vai sair daí viva? Então os enfermeiros começaram, né, a observar a atitude. Na verdade, foi o que ela falou. Muitas vezes nós não precisamos falar. O nosso testemunho muitas vezes não está no falar, está no agir. E eles começaram a ver que as visitas, quando eu estava, ou quando eu estava não, porque eu não faltei nenhuma, né? Que todas as visitas que eu ia, o meu comportamento era diferente dos demais acompanhantes, das pessoas. Só um minutinho, não sei se a gente ali. tem fotos aí, se tiver a gente vai colocar mais algumas outras fotos também referentes a Bianca nesse estado que ela se encontrava. Continua falando. Hein? Mas o que mais espantavam todos, foi o que o pastor comentou no início, era o meu cuidado com ela. Porque geralmente as pessoas elas começam a entrar no quadro, que elas se frustram, aquele negócio todo, e o povo ficava impressionado, falando assim, pai, mas que cuidado é esse que esse homem tem com essa mulher? Porque geralmente vai passar do tempo, está em um dia, não está no outro, a cabeça começa a ficar meio baixa, só que não, ele entra, ele não deixa ninguém subir, passa do horário, a gente tem que ir lá pedir para poder ele sair. Então o que impactava na verdade mais era o meu cuidado com ela, assim também como foi o dela comigo. As pessoas olhavam e não entendiam por quê. Eles acompanham ali o período de visita, eles sabem quando a pessoa está no quarto, como que os acompanhantes eles começam a tratar, né, quem está sendo cuidado. Eles ficavam impressionados era com isso, com o cuidado que eu tinha com ela e quando eu estava internado, o cuidado que ela tinha comigo. Então isso assim, foi algo que marcou muito os enfermeiros, aqueles que estavam ali com outros enfermos dentro daquele leito, era o cuidado e a oração. Eu não saía do quarto sem orar por ela.
Glória a Deus. Agora vem cá, tem mais situação aí, pessoal. Vocês estão pensando aí que acabou por aí, não acabou não. Volta pra gente, por gentileza. Vamos. Bem, e a gente já precisa avançar por conta do horário, porque tem mais a segunda situação sua. É para escrever um livro, vocês não pensaram nisso ainda não? Já. Por favor, comece a escrever para ontem. Tem que catalogar essas fotos todas aí, porque eu creio que Deus tem mover também nessa questão aí, ó. Eu estou sentindo que um livro tem que ser editado aí para contar essa história de vocês dois aí. A família da cura. É verdade. Já tem o título. Já tem um título. Deixa eu falar com vocês. Então, vamos avançar. Você superou a questão, saiu da UTI, foi para o quarto, evoluindo pouco a pouco ali, com sinais, Deus movendo e operando. Quanto tempo depois você volta então para casa? Eu fiquei 60 dias no hospital, né? 45 na UTI e 15 dias no quarto. Aí, quando foi, acho que uma semana antes da doutora me dar alta, foi na quarta-feira, né? Eu estava assim, eu quero ir embora até domingo. Eu vou embora até domingo. No domingo, cairia no Dia dos Pais. Aí já disse, não, meu filho, não se preocupa, não. Aí eu falei assim, vou assim. Mas no sábado anterior, eu tinha passado mal. Uma pessoa foi limpar o meu quarto e minha irmã já tinha pedido para poder não usar cloro, que eu era alérgica a cloro, sou alérgica, né? E ela, não sei se esqueceu alguma coisa, ela passou o cloro muito forte, muito ativo. E eu já estava tratando dessa parte respiratória, então ela já estava fazendo um procedimento para poder aprender a voltar a respirar, e eu senti o cheiro do cloro. Se alguém me perguntar em qual momento dela no hospital você teve medo, eu vou dizer que foi perto dela sair quando ela passou essa situação. Quando jogaram o cloro, que ela sentiu o cheiro, a respiração dela travou. Ela não respirava. Ela estava com a tráquea, estava com um caninho no pescoço. Sim, e ela fechou aquilo. E ela não respirava. Ela começou... Até aquele desespero da pessoa se afogando. E os enfermeiros vieram correndo, acionaram a UTI. Os médicos já deixaram uma vaga. Isso tudo naquele espaço de 5 minutos. Eu falei assim, rapaz, agora eu estou vendo Bianca realmente entrar num quadro que os médicos falaram. Ela passou aquele período todo na UTI e em momento nenhum aquilo me abalou. Mas nesse momento, mexeu comigo. Quando eu vi os enfermeiros, ninguém conseguia desobstruir, ninguém conseguia fazer nada, e os médicos já descendo para entubar ela de novo. E vem um enfermeiro, sai outro, um pega, vem outro. Aí eu estava segurando ela, porque ela podia se virar e cair. Eu abracei ela naquela hora, de medo. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas se eu tenho um pouquinho de crédito, um mínimo que for, reverta esse quadro agora. Porque se o Senhor não mudar esse quadro agora, ela não sai daqui. Eu não orei em voz audível, não, foi em silêncio, foi eu e Deus. Quando eu acabei, eu falei assim, Senhor, me ajuda. Ela fez assim. A respiração mais profunda e voltou. A respiração voltou. Tipo assim, a tráquea estava entupida e ninguém conseguiu perceber que estava entupida, eu não conseguia respirar. Aí foi nesse momento que eu consegui colocar para fora uma coisa que estava agarrada na tráquea. Aí eu consegui voltar a respirar. Aí desceram, o pessoal veio, colocou o oxímetro, colocou para poder verificar os batimentos e tal. Aí viu que estava normalizando, estava ficando calma. Aí passou. Então, por conta dessa história, isso foi no sábado, né? Aí, por conta dessa história, todo mundo ficou com medo de me dar alta. E, tipo assim, aí a fono foi prolongando. Eu falei assim, eu quero beber água. Eu preciso beber água. Porque eu não sinto fome, mas eu sinto muito sede. Eu quero água. E eu chorei de tal maneira, pastor Leandro, que ela falou assim, olha, água seria a última coisa para você tomar. Mas eu vou te dar. Se você morrer, eu falei assim, não vou morrer. Não vou passar mal. E ela me deu a água para tomar. Gente, foi um alívio para mim. Então, comecei a tomando. Aí, quando foi na quarta-feira, eu falei assim, Jean, domingo que vem eu vou embora. Ele, não vai não, porque a sua tráquea não fechou. Eu falei assim, vou embora sim.
eu vou embora, porque eu já passei muito tempo aqui, eu não quero mais ficar no hospital, estou com saudade do Daniel, estou com saudade do Juan. E a doutora tinha um final de semana dela, um final de semana que outro médico passava. E o outro médico não era responsável por mim. E quando foi no domingo de manhã, no sábado à noite, o médico foi, acho que foi umas 10 horas, 11 horas no meu quarto, vim fechar a sua tráqueo. Eu falei assim, veio? Eu falei assim, glória a Deus, já. Então, se o médico veio amanhã, eu vou embora. Não, filha, não é assim, espera, a doutora não atende. Eu vou embora no domingo. Aí, quando foi domingo de manhã, a médica entrou no quarto, que ela falou assim, vamos para casa? Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Né? E assim, eu vim... E de lá para cá, só a vitória. Glória a Deus. O que você está sentindo de tudo que está acontecendo? Deixa eu só mobilizar a equipe aqui. Tem algum áudio aí externo que está atrapalhando a transmissão aqui. Verifica aí para mim, por favor. Tem algum áudio tocando, alguma coisa aí que está atrapalhando aqui a gente. Deixa eu falar com vocês aqui. Bem, essa parte final recebeu alta, mas os desafios continuaram em casa, né? Continuaram. Da sua recuperação até o momento que você... que entrou a segunda situação do Jean. Quanto tempo foi? O caso dela foi em 2017. O meu foi agora em 2019. 2 anos depois. Não chegaram nem a ser 2 anos, né? Porque iam fazer 2 anos. Mas eu tinha 1 ano e pouco, porque eu passei mal em junho. Então, junho de 2017... Junho de 2018, 1 ano e meio, ele passou mal. Então, aí você está pensando que já não bastava a primeira situação do Jean, testemunho está conosco ali na plataforma do YouTube e do Facebook, procure o testemunho, a primeira parte. Entrou toda essa questão com a Bianca, e aí depois volta o problema com o Jean. A gente tem pouquíssimo tempo, Jean, vamos tentar resumir a sua segunda situação, que foi também complicada também, né? Já pancreatite aguda na primeira situação, e aí a reincidência foi pior? A reincidência, ela começou a sentir a barriga um pouco inchada, senti um desconforto, tomei o medicamento, não passou. Quando foi, já acho que era meia-noite, veio a lembrança da internação da pancreatite. Na hora eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito que é isso de novo. Mas se for, eu vou correr para o hospital enquanto ainda está cedo. E assim... Nós fizemos, falei para ela, meu filho, minha dor não está parando não, eu vou no hospital. Aí chamamos minha sogra e ela foi comigo. Quando chegou lá, que os médicos fazem o exame de sangue, quando volta, o triglicerídeo estava em quase 4.000. E entrou naquele desespero de novo e não tinha vaga no quarto. Só que a situação ela era tão grave que eles estavam construindo novas salas. Tinha a sala que era... leito individual, né? Só fica um paciente. Eu inaugurei a sala. Falei, tira ele daqui agora. O médico chegou, tira ele daqui agora. Sobe com ele. Quando o médico chegou, que ele viu quem era, ele falou assim, rapaz, não acredito que você está aqui de novo com o mesmo quadro. Eu falei assim, doutor, o negócio está ruim a beça. Ele está ruim, rapaz, você não tem noção de como que está. Aí subiram e começa aquele processo. Já sabe, você já teve uma aqui, dieta zero, você não vai nem beber água até a gente entender o que está acontecendo. Só que aquele processo foi, a barriga ela continuou muito inchada. Minha barriga ela ficou tão inchada que a pele brilhava, de tão inchada que ela ficou. E os médicos fazendo exame e a taxa nenhuma baixava. E eu falei, doutor, teve uma doutora ontem, eu passei mal, fizeram uma tomografia, não trouxeram o resultado, e minha barriga está muito inchada, eu não estou conseguindo respirar. Passa uma sonda, porque ontem ela falou que ia colocar uma sonda, e vão colocar essa sonda para ver o que está acontecendo. Ele, não, você está tomando medicamento já demais. Eu falei, doutor, mas tem alguma coisa errada. Ele, não, então tá bom. Sei que levou uns 2 dias eu brigando com ele. No 3º dia ele não foi. Ele estava de plantão em outro lugar. No 4º dia ele falou, doutor, quer me ajudar? Passa essa sonda porque tem alguma coisa errada. Quando passaram a sonda pelo nariz, que machuca o nariz todo por dentro, quando bateu começou a subir um líquido marrom com verde, que eu nem sei que cor que era aquela. E aí ele falou assim, quando ele chegou no outro dia, ele falou assim, rapaz, eu vou ter que envolver a equipe cirúrgica, porque eu não sei o que está acontecendo, não. O seu quadro é muito ruim, mas isso ainda está pior, porque eu nem sei o que é isso. Aí que entra a equipe médica de cirúrgica, e eles começam a fazer outro exame, e aí eles vêm com o resultado, que é o seguinte,
Mas tem uma notícia para te dar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o seu pâncreas, ele necrosou, você está com 50% do seu pâncreas necrosado. E isso que está saindo aí, são coisas que você comeu e não estavam saindo. Isso estava praticamente já estragando dentro de você, porque ele não está, o que você digeriu antes não está saindo, sabe por quê? O seu organismo por dentro está paralisado, tem nada funcionando, parou tudo. E aquilo, né, geralmente fica 48 horas. Eu levei uma semana, não foi com a sonda? 5 dias. 5 dias com aquela sonda. Por último, eu já não consegui nem respirar, porque aquilo desce pela garganta, aquele negócio todo. Aí chegou um médico, um das equipes cirúrgicas, porque até então eles começaram a acompanhar o caso. Eu falei assim, doutor, tira essa sonda do meu nariz, porque isso já está 5 dias. Só que um dia antes, o médico falou assim, cara, rapaz, enquanto estiver saindo isso, a gente não pode tirar. Naquela madrugada eu falei assim, Senhor, diz para mim que o que tinha que sair já saiu. Porque se esse médico chegar aqui de manhã e esse negócio estiver enchendo, eles não vão tirar a sonda. O negócio parou de pingar. Ele paralisou ali dentro daquele vidrozinho que estava enchendo já. Os 7 dias parou. Aí chegou esse médico pela primeira vez, ele ainda não tinha passado lá. Aí ele falou assim, rapaz, calma aí um pouquinho, que eu vou dar uma olhada no seu exame, porque todo dia eu participo de uma junta médica do seu caso, e hoje eu fiz questão de vir te ver, porque o exame que eu vejo lá, eu não acredito que a pessoa está viva. Mas você fez os exames hoje pela manhã, e eu vou dar uma olhada. Você pode esperar que eu vou voltar. Aí deu 10, deu 11, deu meio-dia, eu falei, esse médico vai voltar mais não. Daqui a pouco, quando foi 1 hora, ele volta. Ele, rapaz, pensou que eu não ia voltar mais não. Eu falei, você pensei. Ele, rapaz, eu estou voltando agora, sabe por quê? Eu estava analisando o seu exame, eu juntei com a equipe cirúrgica novamente, e não dá para entender. O seu exame está ruim demais. E a gente não consegue entender por que a gente chega aqui, você está sentado, está falando, está conversando, está se movimentando para um lado e para o outro. Nós não conseguimos entender isso. Então, eu não vou pelo que eu estou vendo no seu exame, eu vou pelo que eu estou vendo aqui. Mas se eu tirar essa sonda e você sentir alguma coisa, eu vou estourar o seu outro lado do nariz, porque eu vou passar uma sonda na mesma hora. Eu falei, doutor, pode tirar que não vai dar problema nenhum não. Ele, então tá bom. Aí a enfermeira veio, depois de 1 hora, tirou aquele negócio todo, e dali a minha barriga saiu aquilo que estava parado. E aí, com os medicamentos, o processo todo, e o milagre, que era Deus operando, porque eles estavam no limite deles, eles já estavam cuidando do meu caso 1 dia de cada vez. Foi o que o pastor falou. No meu caso, o médico falou, nós estamos tratando de você 1 dia por vez, porque a gente vem aqui hoje, vê os seus exames, vem aqui no quarto, vê que você está provando que está contrário ao exame, mas para o que a gente entende, você pode ir de 1 hora para outra. Nós não temos expectativas de que você vai sair daqui com vida. Eu queria dizer outras palavras, mas a verdade é essa, não adianta mais eu ficar fazendo rodeio, porque o seu quadro, ele é muito grave e é irreversível. Não tem como. Só que o tempo foi passando, eu fui ficando mais um dia, ficando outro dia, e foi mudando o pensamento deles, porque eles começaram, eu acho, a estudarem mais, porque o exame ele não melhorava, o exame ele continuava 30 dias depois, tão ruim quanto no primeiro dia. Só que aí as coisas começaram a mudar, depois que fizeram aquele processo, pegaram um acesso profundo, só que antes daquele acesso eu já estava dando uma febre que não passava naquele dia. A febre, eles tiveram que trocar, porque tiraram para fazer o exame, para saber se era o catéter que tinha colocado, que estava causando. Aí eles envolveram o infectologista também, porque não sabia a febre era proveniente de quê, se era só do pâncreas ou se era alguma coisa, e estava tudo parado. E ele teve que tomar uma transfusão de sangue. Então foi bem pior dessa vez do que da primeira. E quanto tempo durou esse segundo processo? 42 dias. 42 dias. 42 dias. Você dentro do hospital, e vai dentro do hospital,
exames terríveis, mas você num quadro visível e presencial totalmente oposto ao exame? Teve uma vez que eles falaram assim, tem um exame seu hoje à tarde, tomografia. Eu já entrava em oração antes de entrar naquela tomografia. Nesse dia, eles me colocaram deitado, entrou dentro do aparelho, entrou e saiu. Aí o médico que estava lá dentro da sala, que dificilmente o médico que está acompanhando lá, ele entra dentro da sala, é sempre o enfermeiro, o médico veio. Na hora foi rápido, entrou e saiu. Ele falou assim, rapaz, senta aí para mim. Eu sentei. Ele falou assim, você está sentindo o quê? Eu falei, estou sentindo nada. Ele, rapaz, você tem certeza que você não está sentindo nada? Eu falei assim, tem. Tira ele daí agora, coloca ele naquela sala, deixa ele lá por 15 minutos. Se ele continuar dizendo que ele não está sentindo nada, eu faço o exame. Mas coloco uma equipe vigiando ele. Aí eu falei assim, rapaz, tem coisa errada nisso aí. Só que eu fiquei lá os 15 minutos. Aquele dia foi um dos dias mais felizes para mim, porque eu não podia beber água, mas para fazer o contraste eu tinha que tomar uma garrafinha de 500 ml de medicamento. E aí você tomou água e aquilo ali... Não. Tomei aquela água, aí refrescou a sede. Aí ele veio aí, tomou o medicamento, eu tomei. Posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Eu não posso tomar outra, não? Ele traz outra garrafa e dá ele aqui. Ele já estava também desacreditado no negócio. Ele pensou assim, rapaz, esse homem vai morrer hoje, eu vou deixar ele beber mais essa garrafa com medicamento, que para ele está sendo o líquido que ele está ingerindo. Só que eu tomei, voltei, fiz o exame, voltei para o quarto, e aí os médicos, a equipe cirúrgica, volta no outro dia de manhã, e aí, você fez a tomografia ontem, né? Eu falei, fez, e aí, como é que tá? Ele, rapaz, eu não queria te dar essa notícia, mas o seu quadro é ruim demais. Assim mesmo. O seu quadro é muito ruim. Só o que a gente não entende é como que a gente entra aqui, você está sentado, você está falando. Começaram a fazer vários exames para saber se estava com câncer no pâncreas. E nesse meio tempo, né, ele desceu para fazer a tomografia, eu estava na fisioterapia. Vocês dois se tratando? A assistente social foi e ligou umas 500 vezes. Eu falei assim, gente, eu não tenho boas notícias, porque a assistente social só liga. Aí eu cheguei, saí da fisioterapia, saí quase 6 horas e corri muito para chegar à Unimed a tempo, para poder pegar a assistente social lá ainda, encontrá-la. E ela foi e me falou assim, eu só estou te ligando para poder te avisar para você trazer o filho do Jean para ver. Porque o Jean estava com muita saudade. E eu nem me dei conta, né? Para mim, deu uma notícia boa para Daniel, que Daniel ia poder ver o pai, que ele também já estava com saudades, porque o Juan entrava. Tal, naquele processo todo, só que o Jean estava para poder ir para a UTI e a gente não sabia, nem ele sabia. Aí foi aonde o médico entrou e começou a comprar a briga nossa. Ele falou assim, não, eu não vou colocar ele na UTI, porque na UTI ele vai ficar sem a família, sem a esposa, sem o filho mais velho, sem ninguém, e vai ficar muito ruim. Aí, tipo assim, o médico foi, interferiu, mas e já estava todo mundo dentro do hospital, um comentando com o outro, e tem amigos nossos que são enfermeiros, e ligavam para ele para poder falar que o quadro do Jean passava daquela noite. Então, foi um período assim que Deus proveu e mudou completamente o quadro. Bem, chegando aos dias de hoje, como é que está a vida hoje? Glória a Deus, está muito boa. Falando, contando, assim, ninguém acredita, mas Deus faz um milagre de cada vez, por vez, né? E a cada dia Deus nos dá um milagre novo, que é poder acordar, respirar, andar. Às vezes eu falo assim, eu tô com preguiça de fazer isso. Eu falo assim, eu vou me policiar, porque eu levei 2 meses deitada, acalmada. Não, eu tô preguiça, mas não, vou andar, vou fazer. E a gente já está, com a graça de Deus, se recuperando bem, buscando muitas coisas. E o segredo hoje, então, é confiar que Deus ele é fiel e é dar valor, principalmente, à vida que se tem, porque tem muita gente que está nos assistindo agora com uma vida muito privilegiada, que não passou pelo menos 1/5 do que vocês enfrentaram, e mesmo assim reclama, e mesmo assim murmura, e mesmo assim acha que as coisas estão muito difíceis,
não se sabe que numa oportunidade como essa a gente precisa agradecer pela vida que a gente tem, que mesmo dentro de uma pandemia, eu acho que há muitos motivos para cada um que está nos assistindo agradecer, por mais que os desafios sejam grandes. Nós vamos orar por vocês agora. Nós queremos liberar, eu falei na quarta-feira que hoje seria um dia que nós iríamos liberar uma unção de cura. Nós queremos pedir a você que está enfermo, que aonde você está, aonde você esteja, que você coloque a mão no local da sua enfermidade, coloque as mãos no local da sua enfermidade. Se você tem alguém agora na sua mente, que Deus traz à sua memória, nós queremos que você pense nessa pessoa, colocando as mãos no seu coração, porque eu quero pedir tanto ao Jean, também quanto a Bianca, que nesses instantes finais do nosso programa possam liberar o que eles receberam. Eles receberam cura, eles receberam provisão, eles receberam transformação e hoje são um milagre ambulante. Então tem autoridade nessa área para ministrar e vão ministrar sobre a vida de vocês, amém? Então nós vamos orar agora, pedir ao pastor Jean que inicie essa oração. Nós vamos liberar cura sobre a vida de você, onde você estiver. Eu quero que você faça exatamente o que nós estamos direcionando você a fazer. Coloque as mãos no local da sua enfermidade, feche os seus olhos. Se alguém que você está intercedendo, coloque as mãos no coração, pense nessa pessoa independente de onde ela esteja e creia, porque esse Deus continua fazendo e quer fazer nessa tarde também, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta hora eu uno, Senhor meu Deus, a minha fé, ó Pai, com o pastor Leandro, com a minha esposa Bianca, com toda a equipe, Senhor meu Deus, que está aqui nos ajudando, Senhor meu Deus, nesta transmissão. E eu quero, Senhor meu Deus, colocar diante de Ti, Pai, nesta hora, cada pessoa que se encontra enfermo. Senhor meu Deus, muitos são aqueles que estão, Senhor meu Deus, vendo esse testemunho nesta hora. Senhor meu Deus, essas pessoas precisam entender que a última palavra, ela vem do Senhor. Talvez, Senhor meu Deus, o momento que elas estejam passando, seja qual for o tipo de situação, o medo, Senhor meu Deus, já tomou o lugar do Senhor na vida destas pessoas. Mas nesta hora, Senhor Deus, com Tua mão de poder, toca na mente, toca, Senhor Deus, no coração desta pessoa. Senhor Deus, essa pessoa que está com a sua mão no local onde a enfermidade está alojada. E, Senhor meu Deus, que haja um comando, uma certeza, uma fé firmada, estabelecida no Senhor, que o Senhor é o Deus da cura. E nesta hora, Pai, nós liberamos aqui do Teu altar, Senhor meu Deus, uma unção de cura sobre a vida, Senhor meu Deus, de todas as pessoas que se encontram enfermas, sobre essas pessoas, ó Senhor meu Deus, que se encontram num leito de hospital, ó Senhor meu Deus, quantas pessoas infectadas, Senhor meu Deus, com esse Covid-19, Pai, que estão isolados dos seus familiares e não estão passando apenas, ó Deus, pelo momento de enfermidade física, mas enfermidade, ó Deus, psicológica, ó Deus, mas toca nesta hora, que elas possam entender que em momento algum da caminhada, o Senhor nos deixa só, mas, ó Senhor meu Deus, que eles voltem, ó Senhor meu Deus, os seus pensamentos para o Senhor nesta hora, para que assim venham dar liberdade do Senhor entrar e operar, Senhor meu Deus, o Teu projeto de salvação. Senhor meu Deus, o Deus que nós conhecemos não é um Deus que operou, Senhor meu Deus, apenas cura no passado, mas é um Deus que tem curado agora no presente, é um Deus que tem abrido portas agora no presente, e eu quero, Senhor meu Deus, nesta hora, profetizar, Senhor meu Deus, uma bênção de cura sobre esta pessoa, Senhor meu Deus, que se encontra enferma nesta hora, a qual, Senhor meu Deus, muitas delas já perderam a sua fé, muitas delas, Pai, antes dos médicos já decretaram que esse é o seu fim, mas eu quero dizer para você nesta hora que não é o seu fim, que isto é o seu começo, e o seu começo é confiar no Senhor, porque quando você descansa no Senhor, o Senhor, meu Deus, ó Pai, tenha, Senhor meu Deus, autoridade, tenha, Senhor meu Deus, permissão para tocar naquilo, Senhor meu Deus, aonde muitas vezes o nosso entendimento não permite que o Senhor entre, mas nesta hora, Senhor meu Deus, eu creio que mentes estão sendo, Senhor meu Deus, abertas para a fé voltada para o Senhor, e nesta hora, Senhor meu Deus, como um bálsamo, a cura do Senhor tem sido derramada sobre muitos, ó Senhor meu Deus, e nós veremos, ó Senhor meu Deus, resultados, pessoas comentando que através das orações aqui feitas, que através desse testemunho, receberam uma cura da parte do Senhor, porque o Senhor, meu Pai, não tem prazer na nossa dor,
mas é necessário, ó Deus, momentos, muitas vezes na nossa vida, para entendermos que o controle não está na nossa mão, mas o controle está nas mãos do Senhor. E quando deixamos o Senhor, meu Deus, conduzir a nossa vida física, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, nós alcançamos lugares onde jamais imaginaríamos que poderíamos chegar, Senhor Deus, ao colocar as nossas ansiedades e as nossas preocupações diante do Senhor. Que o Senhor possa nesta hora, ó Pai, transformar vidas, transformar situações e testemunhos. Muitos testemunhos sairão desta transmissão, aonde alcançarão outras vidas e mais vidas se multiplicarão no testemunho do cuidado do Senhor sobre aqueles que têm sido dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, Deus está fazendo algo profundo nessa tarde. Nós queremos agradecer a sua participação. Queremos que você receba o que foi liberado aqui desse altar, aqui dessa sala de estar. Eu creio que Deus está fazendo algo tremendo, amém? Deixa eu só avisar algo importante para você. Hoje ainda temos no de worship às 5 da tarde, 7h30 da noite, culto da vitória com o pastor Júnior Paixão. Tempo poderoso de aprendizado e crescimento dentro da pandemia, amém? Nós vamos retornar na quarta-feira. E essa quarta-feira vai ser muito especial. Vou receber aqui o apóstolo Renan Siqueira, da comunidade presbiteriana em Santa Rosa. Ele também é o presidente da Associação Evangélica de Campos. E vai ser um tempo muito especial. Eu já quero que você, por favor, divulgue isso. Comente com seus irmãos em Cristo. É um tempo interdenominacional de comunhão entre as igrejas aqui na cidade. Eu tenho certeza que vai ser também uma tarde profética poderosa, que vai alcançar a sua vida e a vida de todo o entorno de Campos dos Goitacás, com aquilo que vai ser liberado aqui nesse altar, amém? Nós vamos encerrar a transmissão. Vou pedir a Bianca que faça uma oração para finalizar, amém? Para selar tudo isso na sua vida, e no final da oração dela nós encerramos a transmissão. Muito obrigado a você que esteve conosco, no nome de Jesus. Senhor, nessa hora, meu Deus, nós clamamos, meu Deus, pedindo: derrama cura, derrama bênção, derrama unção. Meu Deus, mostra a todos, meu Deus, que a última palavra do Senhor, que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti, Senhor. E quem confia em Ti, quem espera em Ti, meu Deus, nunca se desampara, meu Deus. Então, renova as forças, renova a comunhão, renova a fé, traz ousadia, traz mansidão, temperança, equilíbrio, meu Deus, domínio próprio. Mas que o Senhor seja presente em todas as vidas, nos abençoando em tudo que formos fazer, em nome de Jesus. Amém. Igreja Nova Unção de Deus, preparando uma noiva curada, restaurada para Cristo.